Você sabe quais são os principais manejos que os produtores de abacate devem ter no dia a dia do campo na questão regiões de clima quente ou período do ano fora de época de muito temperatura elevada? Vou estar trazendo na prática para vocês alguns cuidados e manejos que a gente vem realizando no dia a dia no campo, que vem trazendo ótimos resultados nas regiões durante esse período muito quente do ano. Nas últimas semanas, no mês de setembro, produtores de abacate aqui no estado de São Paulo vêm passando por um período de temperatura muito elevado em regiões produtoras de abacate. Regiões que não eram acostumadas a ter esse excesso de temperatura, vem passando por esse momento e vem trazendo prejuízo para o produtor, tanto na questão pós-pegamento, processo de formação do fruto pós-florada e desenvolvimento do fruto safra. Estamos na região de Jaguariúna, interior de São Paulo, pomar de cultivo comercial da variedade Margarida. É muito importante essa questão de temperatura no cultivo comercial de abacate. É muito importante que você, produtor, entenda uma coisa. Regiões onde o pomar de abacate ele está acostumado a viver um período muito quente do ano, ele se adapta a essa região. Diferente de regiões onde esses pomares não são acostumados a passar por essa temperatura tão elevada como aqui no interior de São Paulo vem acontecendo, isso traz prejuízo para o cultivo comercial de abacate e cada momento da planta interfere bastante. Pós-pegamento, né? Você precisa entender o quê? Que se você fez uma replanta no seu pomar, por exemplo, você precisa entender que o calor excessivo vai prejudicar você também. Se você está passando pela questão de um pós-pegamento após polinização das abelhas, se tiver um pomar passando por esse excesso de calor, você também vai ter problema. E se você estiver igual esse pomar aqui, momento de formação do fruto, já mantendo esse fruto para esperar a colheita, você também vai ter um prejuízo. E o primeiro cuidado que é muito importante, você produtor está realizando um bom cronograma é na questão da rega, na questão da irrigação desses pomares. Não tem como você passar por um período quente do ano, principalmente em regiões que não tem esse costume de ter esse volume tão excessivo de calor, sem uma irrigação. Primeira coisa, falando na irrigação pós-plantio. Lembrando que no estado de São Paulo, a maioria dos plantios que a gente realizamos é feito no período de chuva, que é a partir de novembro, a época das águas. Então, por mais que esse abacate foi plantado mais ou menos em novembro e em dezembro, você tem apenas aí de 10 a 11, esse pomar não completou um ano de vida. Então ainda está passando no processo de pegamento. Você precisa ter esse cuidado especial com o cronograma de irrigação, aumentando a frequência de irrigação que você faz, principalmente em pomar novo, recém-plantado, aonde que as plantas não são formadas, então naturalmente esse pomar ele recebe mais luz do dia, ele mantém esse calor mais excessivo, porque os raios solares estão batendo direto no solo. Então é muito importante o cronograma de irrigação. Se você está fazendo uma irrigação, por exemplo, de 80 a 90, 100 litros semanal, você precisa aumentar esse cronograma em cima do seu tipo de solo e em cima da questão de disponibilidade de água que você tem. Pós-pegamento do abacate, pós-polinização, tem que tomar muito cuidado e ter um ótimo cronograma de irrigação em cima desse abacate. O porquê? Após o processo de pegamento se inicia o desenvolvimento do fruto. Um momento muito delicado para o abacateiro, principalmente esse momento onde que acontece muito abortamento da planta. Então esse estresse de elevar o calor na localidade do pomar faz que a planta entre no estresse e aborte os frutos que estão ali. Principalmente se estiver passando por um momento muito grande de estresse hídrico. Então você tem que prestar atenção. Se você está fazendo uma irrigação de 120 litros a 150 litros de água semanal, precisa aumentar também, em cima do volume de planta que você tem. O que é esse volume de planta? A idade que a planta tem. Cada vez que esse pomar ele é mais velho, ele precisa reter mais água, porque o porte da árvore do abacateiro é maior. Então precisa ter um cronograma específico em cima da irrigação. Falando também na questão processo de manter esses frutos na árvore, igual esse pomar está passando agora. Variedade Margarida, esse pomar está com os frutos aguardando a safra, aguardando o momento de ser colheito. Então esse pomar vai passar o que na questão hídrica? Se você estiver passando com essa temperatura elevada, se você não tiver
fazendo um bom cronograma de irrigação em cima do seu pomar, esses frutos naturalmente vão começar a cair e também a perder a qualidade, porque essas plantas precisam de um volume maior de água, um volume maior de umidade do solo para manter esse fruto na árvore. Então, se você semanalmente está fazendo 150 a 200 litros de água semanalmente em cima desse pomar, precisa fazer um cuidado mais específico essa questão do volume. Lembrando também, o solo também, se você tiver um solo que retém mais umidade, precisa analisar essa questão e o porte da árvore que você tem aí. O porte do seu pomar é muito importante. Não tem como passar por um período desse de alta temperatura sem um cronograma de irrigação. Ô João, como é que essa irrigação pode ser feita, João? Pode ser feita por irrigação automatizada, irrigação com tanque. Nesse pomar eu vou estar mostrando para você já já a forma que a gente trabalha aqui na irrigação por gotejamento, porque é o que mais se adaptou a esse pomar. Se você não tem uma irrigação no seu pomar, você precisa fazer uma irrigação com tanque, um simples tanque de água, consegue resolver essa questão de ter um cronograma de irrigação do seu pomar. O que não pode acontecer é deixar o pomar sem ter o cronograma de irrigação, que você vai ter um prejuízo muito grande toda nessa questão pós-pegamento do plantio, pós-pegamento, pós-florada e manter os frutos de safra na árvore. E sempre lembrando nessa quantidade de água, um detalhe muito importante nessa irrigação: na hora de se fazer essa irrigação, se precisa desse volume de água um pouco mais elevado, para que seja uma irrigação profunda e tenha um melhor resultado. E também tome cuidado, né, nessa questão. Não é porque você está passando por um momento tão grande que você vai abrir irrigação, vai fazer uma irrigação sem nenhum tipo de controle e sem saber o volume que você está levando para esse pomar. Porque não adianta nada você resolver um pomar de falta de água e você encharcar demais esse solo e transformar esse solo em um ambiente favorável para o desenvolvimento de doenças e fungo no sistema radicular do seu pomar de abacate. Tome muito cuidado com essa questão também. Variedade Margarida. Esse pomar está passando por um momento de frutificação. E sempre lembrar em conta que a variedade que você produz. Algumas variedades, ao calor muito grande, como esse que a gente vem vivendo agora, ela não se adapta muito bem. Então tem que tomar muito cuidado na questão da variedade que vocês produzem. E aqui está um pouquinho do efeito do sol em cima do abacate. Olha para vocês verem a queimadura que esse fruto sofreu. Aqui a gente tem mais 2 exemplares para vocês verem. Esse aqui é o efeito do sol. E aqui embaixo, como eu falei para vocês, está a irrigação que estamos utilizando. Irrigação por gotejamento. A gente tem 2 saídas de furo aqui e 2 saídas de furo nesse pomar. Nessa irrigação aqui a gente consegue manter por hora de faixa de 80 a 90 litros de água, uma boa quantidade. Então a gente consegue ter um melhor resultado nessa questão de fazer a irrigação. E aqui estamos consorciados com limão Tahiti, como você pode observar lá. E o fruto bastante carregado, então aqui a gente precisa tomar muito cuidado com esse excesso de calor. Um outro cuidado muito importante que você, produtor, deve ter é na questão de uma adubação equilibrada para o seu pomar. Sempre lembrando, existe um cronograma anual de fertilidade desse pomar. Não existe você, produtor, fazer uma adubação apenas pós processo de formação de fruto. Não existe você fazer isso num segmento comercial de produção de abacate que precisa ter rentabilidade. De que forma você precisa ter essa adubação equilibrada? Sempre fornecendo, né, os nutrientes que a árvore de abacateiro mais necessita, os NPK, boro, zinco, cálcio. Tomar bastante cuidado com esses nutrientes. E também a proporção correta, o volume correto, né? A dosagem correta. E como que você chega nesse resultado? Através de uma análise de solo. Não tem como você querer prever o que essa árvore de abacateiro está precisando e o que ela não está precisando. Então, anualmente, você precisa colher essas informações em cima de uma análise de solo e a partir daí você elaborar um bom cronograma de fertilidade. Cada momento da planta existe uma adubação específica, então a gente precisa ter esse cronograma. Uma adubação pós-plantio, uma adubação
após pegamento, após polinização, o pegamento de formação do fruto, cronograma de adubação, né, de fertilidade para desenvolvimento da planta. Então é muito importante que você tenha esse cronograma, né? Ou porque ter essas plantas bem nutridas? Porque se você tem uma planta bem nutrida de abacate, naturalmente essa árvore vai estar bastante volumosa, tanto na questão de parte de folha, formação da estrutura, e assim ela passa por esse período de temperaturas altas com menos baixa em todos os períodos que ela está passando. Não importa se é pós-pegamento, se é um pós-formação de fruto, né, pós-pegamento, manter esse fruto na árvore, porque essa planta ela é resistente, né, porque ela é uma planta bem nutrida. Essa parte nutricional em cima da planta do abacateiro, ela pesa muito. Então é muito importante que você tenha essas informações em cima do estágio do seu pomar, no estágio que ele está passando. É sempre bom você ter essas informações e elaborar esse cuidado, né, muito minucioso na questão de fertilidade. E tome cuidado com essa questão de você pegar um processo de adubação, né, que um vizinho seu, ou que você pegou de um outro pomar, ou que se você viu lá na internet. Tome cuidado com essa questão, porque cada pomar ele é único. Nenhum pomar é igual ao outro. Cada região produtora de abacate existe um manejo de fertilidade que se precisa fazer. Cada região, o abacate, ele muda a forma que você conduz. E se você fazer essa adubação sem nenhum tipo de consciência da forma exata que o seu pomar realmente está necessitando, ou você vai ter prejuízo na formação dos frutos, nessa questão de passar por esse período quente do ano, e vai perder dinheiro nessa questão de fertilidade. E hoje em dia essa questão de fertilidade é o que mais pesa na hora do produtor fazer esse manejo do campo e precisa ser muito bem feito. Aproveitando o conteúdo, deixa aqui na descrição do vídeo que região que você é e se você está passando por esse período quente aí na sua produção de abacate também. Um outro cuidado muito importante que você, produtor, deve ter é sobre o sistema de poda. O porquê, João, o sistema de poda em cima do cultivo comercial de produção do abacate na época mais quente do ano? Se você estiver passando no período de formação e período de frutificação do fruto, se você não tiver uma poda bem feita, naturalmente esses frutos não conseguem ficar escondidos debaixo da árvore, como vocês estão vendo aqui. São poucos os frutos onde o sol consegue bater direto na fruta, como vocês podem observar. A maioria dos frutos estão debaixo da árvore. Isso a gente consegue através do bom manejo do sistema de poda. Porque se você não fazer um bom sistema de poda, esses frutos vão ficar muito expostos. E a partir daí o sol vai bater direto. Ó, para vocês verem. Aqui foi feita a poda, ali a gente tem um sistema de poda. E olha como que fica bem escondido os frutos. Isso faz o quê? Que a gente não tenha tanto prejuízo e não precisa ficar gastando tanto dinheiro com protetores solares no cultivo comercial de produção de abacate, que mesmo você fazendo esse processo de passar protetor solar, não tem tanta eficiência para o abacate. Olha para vocês verem. Olha o resultado que causa o calor. Ele queima. E para o mercado, esse fruto aqui já não tem mais valor. Então é muito importante um bom sistema de poda, para que você não tenha esse tipo de problema na sua lavoura. E aqui eu vou mostrar o resultado, né? Quando você não faz um bom sistema de poda, o que vai acontecer? Olha aqui para vocês verem. Vai acontecer isso aqui. Então o sistema de poda ele tem uma influência muito grande. Lembrando que protetores solares no cultivo do abacate eles não são tão eficientes, como você pode ver. E imagina se estão passando por um processo de pegamento. A árvore iria abortar tudo esses frutos queimados do sol, desse excesso de calor. É muito importante para vocês terem essa noção. E um outro cuidado muito essencial é o monitoramento do pomar. Em toda a época do ano, não importa se está produzindo ou se a planta está no estágio de dormência, qualquer sinal na questão do monitoramento, ele é muito específico, onde que o produtor pode agir rápido e evitar grandes danos na questão da formação das plantas. Principalmente observar folhas, né? Quando você observa folhas muito murchas, folhas muito queimadas e amareladas, pode ser sinais de falta de água ou algum sinal da parte nutricional da planta. As folhas têm que estar
como essa daqui, ó, bastante verde, onde que você consegue observar uma ótima saúde, né, do pomar. Isso é bastante importante. E também observar os frutos queimados. Os frutos têm que ser sempre verde. A partir do momento que o fruto queima, se você estiver passando por um momento de frutificação, não importa se já é um fruto formado ou é um fruto que vai iniciar seu processo de formação, é muito importante você, produtor, estar muito atento. E sempre lembrando, pessoal, que a questão da manutenção adequada dos cuidados, né, que a gente realiza no pomares, ele é frequente, né? Não existe a gente só passar por esse momento aqui de período quente do ano e depois esquecer que nunca mais isso vai acontecer, principalmente com o clima brasileiro em constância mudança, né? E também o produtor vai se adaptando a essa questão de épocas quentes do ano e consegue já prever futuramente que o pomar vai passar por esse momento crítico de tempo quente e assim o produtor consegue agir antes e assim não ter tantas causas em cima do seu pomar do cultivo comercial de produção de abacate, que no fim das contas você, produtor, vai ficar com prejuízo se você não tomar todos esses cuidados e tiver essa atenção com o seu pomar. E se você tem interesse de conhecer a cultura do abacate na questão manejo, fertilidade, manejo de irrigação, controle de pragas e doenças e entre outros assuntos muito importantes do cultivo comercial de abacate, em várias regiões do Brasil hoje eu conduzo pomares e aonde que esses pomares vêm tendo ótimos resultados. Eu tenho uma consultoria totalmente online sobre a cultura do abacate, mais a profundo. Se você tem interesse, o contato da minha equipe está na descrição do vídeo, é só entrar em contato com eles. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Peço aquele gostei no vídeo, isso ajuda demais a gente a continuar esse trabalho sobre a cultura do abacate aqui na plataforma do YouTube. E vou deixar no link final um vídeo bem bacana para você sobre a cultura do abacate margarida, um abacate que vem trazendo ótimos resultados para os produtores do campo, tanto na questão de produção por quilo, por árvore também, e na questão de preço, um preço bastante expressivo e trazendo ótimos resultados para os produtores. Até o próximo vídeo, toda honra e glória a Jesus Cristo.